Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Muito bem, pessoal. Numa postagem anterior, não lembro se foi ontem, anteontem, nós falamos da queda da produção industrial de agosto do Brasil de 0,7%. Hoje nós vamos tratar do resultado do comércio varejista brasileiro. Em agosto, segundo o IBGE, nós temos uma queda de 4,1% em relação a agosto do ano passado. Foi uma queda aparentemente grande. Mas antes de nos aprofundarmos nessa questão, vamos contar duas historinhas para entender melhor o que está acontecendo. Imagina que você tem o hábito de fazer caminhadas, 6 km por dia. As pessoas normalmente percorrem esses 6 quilômetros em uma hora, os mais apressadinhos, né, que estão em melhor forma física. Vamos dizer, os mais veiusco aí, como eu, vamos demorar o quê? 1h10, 1h15, 1h20 minutos para percorrer esse caminho em terreno plano. Mas vamos imaginar duas coisas. Um belo dia você sai para fazer sua caminhada de 6 quilômetros, e logo na primeira esquina da rua encontra um colega da escola infantil, que há anos você não vê. Não adianta só dar um oi, assim, vai bater um papo. Daí fala sobre como foi sua vida, ele fala como foi a vida dele, fala como você casou, separou, fala mal da sogra, da segunda sogra, enfim. Atualiza os assuntos de alguns anos ou algumas décadas atrás. Continua caminhando, volta para casa. Quanto tempo demorou essa caminhada que você faria em 1 hora até 1h20 minutos? Vai ver no relógio, o tempo do percurso passou de 2h30. Agora vamos fazer a segunda simulação. Você também sai para caminhar os seus 6 quilômetros. E no início do caminho, ou no meio do caminho, o que acontece? Aquele croquete, aquele guisado que você comeu no almoço, começa a protestar na barriga. Tem que fazer o número 2. E o local mais próximo para você aliviar essa necessidade é a sua própria casa. Percorreu metade do caminho, ou seja, os 30 minutos iniciais, ou 35 minutos iniciais. Então, protestou, o estômago protestou, você sai correndo o mais rápido possível para chegar no banheiro antes que algum desastre aconteça. Você vai ver no relógio, bateu o recorde do tempo de caminhada. Bom, gente, são duas simulações extremas, né, que distorcem o resultado que você normalmente está acostumado a olhar. E isso que aconteceu no Brasil e acontece também no mundo. Quando nós comentamos aqui que as vendas do comércio varejista caíram 4,1%, não adianta pegar esse dado como ele só, vamos ver o que aconteceu no passado. Passado recente, em abril, subiu 23,7%. Que espetáculo! Maio, 15,9%. Pô, aumentar 15,9% das vendas é um ato heróico para um país ou até para uma loja. Depois, junho aumentou 6,3%, julho 5,7%. Podem ver que as taxas de crescimento estão cada vez menores. Até que chegou agosto, caiu 4,1%. Mas vamos lembrar o seguinte, o que estava acontecendo lá em abril de 2020, tá, que gerou um crescimento de 23,7% no comércio varejista de abril de 2021. Bom, vamos lembrar que simplesmente nós só podíamos ir em alguns lugares fazer compra. Até dá para enumerar nos dedos. Farmácia, posto de gasolina, loja de conveniência dos postos de gasolina e supermercado. E algumas lojas de construção um pouquinho depois. O resto tudo
no Brasil estava fechado. Em alguns estados, esse tempo de fechamento dos negócios, do comércio, foi muito maior, como no Rio Grande do Sul. Aí, quando as coisas abrem, o que acontece? As pessoas vão aumentar seu consumo, vão compensar o consumo que não foi feito. Por isso os dados tão maravilhosos que nós temos de abril e maio até junho e julho, vamos falar. Em agosto caiu. Por quê? Porque lá em agosto de 2020, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um comércio que já tinha sido reaberto na maior parte do país. O auge dos lockdowns havia passado, não existia mais. Tínhamos que usar máscara, tinha limites, ou tem limites ainda, de número de pessoas por lojas, mas na maior parte do país o comércio estava liberado. Nós estamos comparando agosto de 2021 com agosto de 2020, nós temos que lembrar o quê? Que em agosto de 2020 as pessoas foram com toda a gana para o consumo. Por quê? Nos meses anteriores não conseguiam comprar o que queriam. Então essa base comparativa, ela não é muito séria, aquela coisa. Naquele agosto, a atividade do comércio estava compensando um consumo reprimido dos meses anteriores, e agora essa queda a gente paga o preço. E essa queda, pelo que eu entendo, deve ter continuidade pelo menos em setembro, e lá por outubro e novembro, quando a base comparativa se normalizar, ela vai estabilizar também, provavelmente com um crescimento bem mais modesto do que no início do ano. Mas vamos entender, pessoal, os tempos de hoje ainda são instáveis. As bases de comparação, quando nós trabalhamos com estatísticas de produção, de vendas, elas estão completamente amalucadas. Então, quando a gente fala que o comércio varejista caiu 4,1% em agosto, não dá para dizer se é bom ou se é ruim. Apenas é uma comparação com tempos completamente destrambelhados. Por curiosidade, eu também peguei os dados dos gêneros do varejo brasileiro e observei o quê? Que nesse mês que nós estamos tratando, agosto, já tem quase 3 meses de defasagem, são os dados que o Brasil tem, a queda foi comum em quase todos os gêneros, quase todos os segmentos do comércio. Os dois únicos setores a apresentarem crescimento foram de artigos farmacêuticos, 0,2%, e de veículos, 0,7%, ou seja, muito pequenininho, frente ao festival de belos números que nós estávamos registrando nos meses anteriores. Mas essa é a realidade. Ao nível dos estados, só teve Piauí, Espírito Santo e Mato Grosso que não registraram quedas nas vendas do comércio varejista. Como eu falei há pouco, provavelmente os próximos meses essas quedas devem se repetir pela base de comparação, mas acredito que já em outubro vários estados, se não o Brasil inteiro, devem registrar crescimento em função do que? Do Dia da Criança, onde nós temos mais de 1 milhão de novos empregos gerados em relação ao ano passado. Depois vem Black Friday, vem Natal, vem festas de Ano Novo, enfim. A tendência é que, com uma quantidade maior de emprego, o consumo ele se eleve. Questões contra isso temos, como por exemplo, preço dos combustíveis, que ainda vai estar alto, e essa questão que está incomodando praticamente todo o consumidor brasileiro, que é o que a gente paga no supermercado. Mas isso é uma questão que envolve não o Brasil,
mas o mundo inteiro. Eu andei vendo alguns vídeos lá da Europa, me enviaram, por exemplo, um vídeo de uma grande rede de supermercados, que inclusive tem aqui no Brasil, lá na Bélgica, um desabastecimento absurdo. No Reino Unido, mesma coisa. Pelo menos aqui, sim, os alimentos estão mais caros, aumentaram menos do que no resto do mundo. Na União Europeia e no Reino Unido, a alta desse ano já chega a mais de 30%. No Brasil, teve uma alta bastante acentuada, mas não é tanto porque nós somos produtores, sim, estamos sendo um pouco prejudicados em função dessa estiagem, mas a situação, se está ruim aqui, lá fora está muito pior. Combustíveis também é uma questão global, não tem como fugir disso. Existem medidas que podem amenizar essa questão dos combustíveis. Sim, o Congresso Nacional está tratando disso agora. A questão do ICMS, que é o grande vilão da formação de preço. Além do que, pode haver uma organização global dos países que não são da OPEP, mas que também são produtores relevantes de petróleo, como o próprio Brasil, como o Canadá, como os Estados Unidos, além de outros, de aumentar sua produção para buscar deprimir os preços, já que a OPEP se recusa em aumentar a sua própria produção de petróleo, o que estabilizaria preços. Mas aí é uma hipótese, é uma possibilidade, nós vamos ter que aguardar. Não se esqueça de deixar seu like ou dislike, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque isso é extremamente importante para que eu continue a gerar esses conteúdos para você. Muito obrigado e até breve.